graças te rendemos, Deus de luz e amor, pelo dom de Cristo, nosso Salvador, pelo que nos deste com bondosa mão, pelos dons da vida, veste, abrigo e pão, pelos bons amigos que o Senhor te abra, congregar conosco nesta doce paz, dá-nos sempre encanto de contigo estar, dá-nos sempre o gozo de teu nome honrar. Você está na Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista. Quero saudar a todos os colegas, pastores, pastoras, a todos os irmãos e irmãs, com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o artigo 10 de religião do metodismo histórico, das boas obras, a primeira parte. Mas antes, ouçamos o que nos diz a palavra de Deus. No livro do Evangelho de Mateus, o capítulo de número 5, versículo de número 16. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Palavra do Senhor. O artigo 10 de religião do metodismo histórico das boas obras, em nossos cânones, nos traz a seguinte leitura: posto que as boas obras, que são fruto da fé e seguem a justificação, não possam tirar os nossos pecados, nem suportar a severidade do juízo de Deus, contudo, são agradáveis e aceitáveis a Deus em Cristo e nascem de uma viva e verdadeira fé, tanto assim que uma fé viva é por elas conhecida como a árvore o é pelos seus frutos. Palavra em nossos cânones. Meus queridos irmãos e irmãs, assim nós ouvimos esse artigo de religião do metodismo histórico que nos traz esta alusão às boas obras. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que é necessário termos uma boa definição do que significa obra dentro do contexto bíblico, pois não tendo clareza disto ou do significado da palavra obra, nós poderemos cometer vários equívocos de interpretação sobre o tema. Então é muito importante nós sabermos o significado
da palavra obra dentro da visão bíblica. Assim sendo, nós podemos observar que a palavra obra dentro da visão bíblica significa uma ação de Deus ou uma ação do ser humano. Esta ação ou obra de Deus, ela se revela pelo menos através de 5 momentos: a criação, a história, em Jesus, a edificação espiritual da comunidade e também o apostolado. A criação. Na criação, os céus, a terra, o mar e o ser humano são obras das mãos de Deus. A palavra do Senhor nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou a natureza, ele criou o ser humano, Adão, o primeiro homem, Eva, a primeira mulher. Então são obras da criação de Deus. E o ser humano, ele também revela a imagem e semelhança de Deus. A palavra do Senhor nos diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Nós também observamos no segundo momento que na história a obra de Deus, ela se concretiza através da história da salvação e da restauração de Israel. Na história da salvação, Deus realiza a sua obra enviando Jesus, que é o ápice, máximo, para nos revelar a salvação. E também fala sobre a restauração de Israel, não apenas de um país, mas nós diríamos do novo Israel de Deus, que são todos e todas que têm Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Consequentemente, terceiro momento, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, ele é a encarnação da obra do Pai. Note só, eu disse encarnação, não disse reencarnação. Muitas vezes nós temos até medo desta palavra, mas encarnação é Deus sendo encarnado em forma humana, ou se tornou carne humana através de Jesus Cristo, que era 100% divino, mas também 100% humano. Então a obra de Deus através de Jesus é a sua encarnação, e essa obra de Jesus revela esse envio do Pai, pois ele, Jesus, é a palavra de Deus encarnada. 1 João diz, no Evangelho de João, capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele veio e ele encarnou entre nós através do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Num quarto momento, nós observamos que também há a edificação espiritual da comunidade. Mas antes nós podemos dizer que nesse terceiro momento, em Jesus, as suas obras, elas são realizadas não apenas pelos seus milagres, mas sobretudo a obra da salvação. Ele cura não somente o corpo, mas sobretudo a alma, salvando este ser humano. Porque do que nos vale ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? O quarto momento, então, a edificação espiritual da comunidade, a comunidade de fé. A edificação espiritual dessa comunidade, ela pode ser também identificada como uma ação ou uma obra de Deus, pois através da conversão acontecem mudanças significativas na comunidade, a partir da fé viva
e verdadeira em Jesus Cristo. O ser humano, ele muda, ele se transforma e, consequentemente, a sua família, seus amigos, a sua comunidade, que também vai sendo transformada por esta fé viva e verdadeira em Jesus. Há uma série que se chama Transformation, que fala da transformação de pessoas dentro de comunidades que tiveram as suas vidas totalmente agora edificadas pela palavra de Deus, de tal maneira que não precisava de prender ninguém, não havia venda de bebidas alcoólicas, e tudo isso obra do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas, libertando do espírito de violência, libertando do espírito de vício e transformando esta sociedade. Há uma história muito interessante de um nativo americano que chegou dentro de um bar e pediu um uísque. E o barman disse: nós não temos uísque, não vendemos uísque. Ele estranhou, foi em outro bar, também pediu novamente um uísque, e ali também aquele outro barman disse: não tem, nós não vendemos uísque. E depois, por passar por 3, 4, 5 bares e nenhum deles venderem uísque, quando o barman disse: sinto muito, não vendemos uísque, ele disse: mas por que aqui nesta cidade nenhum bar vende uísque? Ele disse: porque passou por aqui um homem chamado John Wesley, e nós aceitamos Jesus através da sua pregação, de tal maneira que o Senhor não encontrará nesta cidade nenhum bar que venda uísque. Então, o que significa esse exemplo? Que a palavra de Deus, ela transforma o ser humano, ela transforma as pessoas e pode transformar, um bairro, uma cidade, pode transformar uma nação, quando nós realmente somos transformados por esta fé viva e verdadeira em Jesus Cristo. O quinto momento é o apostolado. Do apostolado surge, como revelação da continuidade da obra de Jesus Cristo através da ação missionária da igreja. O apostolado, ele vem para que os apóstolos possam fundar novas igrejas. Nós temos a figura de Pedro, que era líder da igreja em Jerusalém, e a figura de Paulo, que era líder da igreja em Antioquia. E nós observamos que a partir destes dois homens, várias comunidades de fé foram edificadas para pregar a palavra, assim então dando origem ao movimento missionário da igreja. Portanto, fazendo a obra missionária, a obra do Senhor Jesus Cristo. Relembrando a vocês, então, nós temos esses 5 momentos. Primeiro momento, a obra de Deus através da criação, através da história de Jesus Cristo, da edificação espiritual da comunidade e também do apostolado, surgindo assim então o movimento da obra missionária, na vida e na caminhada da igreja. Como nós destacamos no início desse texto, há também uma obra do ser humano. Há uma obra de Deus e uma obra do ser humano, que pode ser considerada biblicamente através de 2 aspectos diferentes, com um fim ou com uma maldição. Isso mesmo, com um fim ou com uma maldição. Com um fim, vejamos esse primeiro momento, ou uma finalidade. O primeiro aspecto, ele é identificado através da finalidade pela qual o ser humano foi colocado no Éden, segundo o texto bíblico de Gênesis 2:15. Gênesis 2:15 diz: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, o fim ou a finalidade do ser humano era ser mordomo da obra da criação, cuidar, zelar, cultivar o jardim do Éden,
Como nós podemos observar e constatar através desse texto bíblico de Gênesis 2:15, o ser humano foi colocado no Éden com esse objetivo ou com essa finalidade de trabalhar a terra ou os recursos necessários para torná-la fértil, vigiar esta terra, proteger, conservar e defender esta terra. Dentro desta visão, nós podemos também entender que a obra do ser humano, ela revela finalidades ecológicas, ou seja, o homem foi colocado no jardim do Éden, homem e mulher, ser humano, para cuidar, para zelar da natureza. E esse cuidado com a natureza nos revela a mordomia da preservação da terra, dos animais, a preservação das matas, a preservação dos alimentos, das flores, das frutas e, consequentemente, do próprio ser humano dentro de todo esse sistema ecológico, Infelizmente, o ser humano ele tem perdido este sentido da sua responsabilidade e da sua finalidade, do seu objetivo de cuidar da natureza, da obra da criação que o Criador o colocou como mordomo para que pudesse assim cuidar e zelar da sua obra. E o segundo momento é a obra vista como uma maldição. Mas na próxima semana nós falamos deste segundo momento. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos por tua palavra e te louvamos por esse artigo 10 de Religião do Metodismo Histórico, que nos fala das boas obras. E nós colocamos a vida deste teu filho, desta tua filha, na tua presença e pedimos a tua bênção sobre esta vida, de tal maneira que possa entender a obra de Deus na história da criação, a obra de Deus na história do ser humano, em Jesus, na comunidade de fé, esta obra de Deus também na visão missionária e esta obra de Deus também através de cada um de nós, homens e mulheres, que fomos colocados nesta terra para cuidar, para zelar por esta terra, para vigiar, para proteger e não, Senhor, para fazer ao contrário. Então dá-nos esta visão de cuidarmos da natureza, de cuidarmos, Senhor, das nossas cidades, dos rios, das matas, das florestas, do ser humano, dos animais. Assim nós te louvamos e pedimos a tua bênção sobre este lar, sobre esta vida, sobre esta cidade, sobre este homem do campo, que a tua bênção esteja conosco, em nome de Jesus. Graças a Deus. Você está na Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista. Quero convidá-lo para nessa sexta-feira, dia 25, a partir das 21 horas, para participar conosco aqui por este mesmo canal do YouTube da Quarta Região Eclesiástica, da nossa vigília regional de oração. Nossa vigília regional de oração acontecerá pela responsabilidade do Distrito Sul de Minas, cujo superintendente é o reverendo Luiz Rampinelli, e nós participaremos das 21 horas até a meia-noite, orando pelo nosso concílio geral, orando por você, pelos seus pedidos de oração. Venha participar conosco da nossa vigília regional nessa sexta-feira, dia 25 de junho, a partir das 21 horas por este canal. Você está na Quarta com o Bispo, que Deus te abençoe, um bom descanso, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Despede-nos, Jesus.
Senhor, no fim do teu serviço aqui, concede-nos por teu amor, vivamos todos sempre em ti. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor, mais outra vez permitirás nos congreguemos, ó Senhor. Conduze-nos, Senhor Jesus, e não nos largue a tua mão, outorga-nos a tua luz, que nos aponte a direção. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor, mais outra vez permitirás nos congreguemos.